Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora. Pare por um instante, respire fundo e escute com o coração aberto, porque o que eu, o Senhor teu Deus, vou te dizer nos próximos minutos, vai mudar para sempre o rumo da tua vida. Você sabe por que este vídeo apareceu na tua tela exatamente neste momento? Você sabe por que, entre milhões de outras coisas que poderiam estar diante dos teus olhos agora, foi justamente esta mensagem que chegou até ti? Você acredita mesmo que isso é uma coincidência? Você acha que foi o algoritmo, a sorte, o acaso? Não, meu filho, não foi nada disso. Fui eu quem coloquei esta mensagem no teu caminho. Fui eu quem moveu céus, terra e tempo, para que neste exato segundo, neste minuto preciso, com o coração do jeito que está, com as feridas que tu carregas, com os medos que te perseguem, com as lágrimas que ninguém vê, tu encontrasses esta voz que agora te chama pelo nome. Tu sabias que de cada 10.000 pessoas que poderiam ter aberto este vídeo, apenas uma realmente abriria? Tu sabias que as outras 9.999 ignorariam o sinal, passariam adiante, deslizariam o dedo na tela e nunca saberiam o que perderam? Tu sabias que tu és essa única pessoa que eu separei? Tu sabias que tu foste escolhido? Tu foste escolhida antes mesmo de saberes que precisavas ser escolhido? Olha para dentro de ti agora. Olha para o teu peito. Sente esse calor estranho, essa inquietação, essa lágrima que começa a se formar no canto do teu olho. Isso não é emoção barata, meu filho. Isso é o Espírito do Eterno tocando o teu espírito. Isso é o céu confirmando que tu chegaste no lugar certo, na hora certa, pela razão certa. Quantas vezes tu já oraste pedindo um sinal? Quantas vezes tu já clamaste no silêncio do teu quarto, deitado na tua cama, encarando o teto, perguntando se eu ainda te escuto? Quantas vezes tu já disseste, no fundo do teu coração, Senhor, mostra-me que estás comigo, mostra-me que não esqueceste de mim, mostra-me que ainda há esperança? Pois bem, meu filho, minha filha, este vídeo é a resposta. Este vídeo é o sinal. Este vídeo é o aceno do teu Pai do céu dizendo, eu nunca te esqueci, eu nunca te abandonei, eu nunca tirei os meus olhos de cima de ti. Mas eu preciso te avisar de algo muito sério antes de continuarmos. O que tu vais ouvir aqui não é entretenimento, não é uma mensagem comum, não é mais um vídeo para tu assistires distraído enquanto rola a tela do celular. Isto aqui é uma convocação. Isto aqui é uma carta selada com o meu próprio sangue, endereçada exclusivamente a ti. E se tu desligares antes do fim, se tu te distraíres no meio, se tu permitires que o inimigo te interrompa, tu vais perder aquilo que estava reservado especialmente para a tua vida. Tu vais ficar entre as 9.999 pessoas que ouviram pela metade e seguiram em frente sem receber. Isso, meu filho, isso é a maior tragédia que pode acontecer a um filho amado. Então, eu te peço, em nome do amor que tenho por ti desde antes do princípio do mundo, fica até o fim. Não saia daqui sem receber o que eu vim te entregar, porque hoje, neste dia, nesta hora, eu vou despejar sobre tua cabeça uma chuva que tu não esperavas. Vou abrir portas que estavam trancadas há anos. Vou quebrar correntes que tu nem sabias que ainda existiam. Vou trazer respostas para perguntas que tu nem tiveste coragem de fazer. E mais do que tudo, eu vou te lembrar de quem tu és diante de mim. Tu não és um número perdido na multidão. Tu não és mais um na fila de bilhões. Tu és o meu filho. Tu és a minha filha. Tu és a menina dos meus olhos. E hoje eu vim falar contigo cara a cara. Antes de continuarmos, escreva nos comentários. Senhor, eu sou a única em 10.000. Eu recebo a tua mensagem hoje. Escreve com fé, escreve com convicção,
Escreve, sabendo que cada palavra que tu digitas é uma semente plantada no terreno do céu. Escreve, meu filho. Escreve, minha filha, porque cada palavra dita em fé move o coração do Pai. E agora, antes de mergulharmos nas 10 revelações que eu preparei para ti, eu preciso te falar de algo muito importante. Tu sabias que a maior parte das dificuldades financeiras que afligem os meus filhos não são culpa deles? Sim, é isto mesmo que tu acabaste de ouvir. Muitas vezes, o que falta não é esforço, não é vontade, não é fé. O que falta são as estratégias certas, as orientações certas, o caminho certo para alinhar as tuas finanças com os meus princípios eternos. E foi pensando nisso, foi pensando especialmente em ti, que fiz com que o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus chegasse até as tuas mãos. Este material não é um livro qualquer. É um guia prático, simples e poderoso, feito para tirar os meus filhos do aperto e levá-los ao lugar de paz e abundância que sempre estive pronto a entregar. É um caminho de 21 dias para transformar a tua vida financeira por completo. Esta edição é limitada, meu filho, minha filha, e o link está logo aqui no comentário fixado abaixo deste vídeo. Vai lá, garante o teu agora, antes que se esgote. Não percas esta oportunidade, porque ela foi colocada diante de ti hoje, junto com esta mensagem, por um propósito que tu ainda nem entendes por completo. Agora, respira fundo, ajusta a tua postura, prepara o teu coração, porque a partir deste exato momento, eu, o Senhor teu Deus, começo a te revelar os 10 segredos que vão separar a tua vida em antes e depois deste dia. Meu querido filho, minha querida filha, deixa-me começar te contando uma verdade que poucos conseguem entender. No exato instante em que tu deslizaste o dedo na tua tela e este vídeo apareceu, milhões de outras pessoas estavam vendo coisas completamente diferentes. Algumas estavam vendo notícias, outras estavam vendo entretenimento vazio, outras estavam perdendo tempo com conteúdos que não acrescentam absolutamente nada à alma. Mas tu, meu filho, tu paraste, tu clicaste, tu deste atenção. E eu te pergunto agora, tu já paraste para pensar por que justamente tu, entre tantos, foste escolhido para ouvir esta mensagem? Tu já paraste para considerar que talvez exista uma mão invisível guiando os teus passos, escolhendo o que tu vês, o que tu ouves, o que tu sentes? Eu, o Senhor teu Deus, te garanto, não foi o algoritmo, não foi a sugestão automática, não foi a sorte, fui eu que conheço cada cabelo da tua cabeça, eu que conto cada lágrima que tu derramas, eu que sei o número exato de batidas que o teu coração vai dar nesta vida. Eu, que estive contigo antes mesmo de tu seres formado no ventre da tua mãe. Eu coloquei este vídeo diante dos teus olhos porque chegou a hora, chegou o tempo da resposta. Chegou o momento em que eu desço para falar diretamente contigo, sem intermediários, sem barreiras, sem filtros. Tu sabes quantos dos meus filhos passam a vida inteira esperando por um sinal e nunca o reconhecem quando ele vem? Tu sabes quantos imploram por uma palavra do céu e quando essa palavra chega, eles a ignoram porque vem em uma embalagem que eles não esperavam? Eu falo de muitas formas, meu filho. Eu falo através de sonhos, eu falo através de pessoas, eu falo através de circunstâncias. E hoje, eu escolhi falar contigo através desta tela, através desta voz, através destas palavras que estão entrando direto na tua alma. Não despreze este momento. Não trate este encontro como mais um vídeo qualquer da internet. Porque não é. Isto é um chamado. Isto é uma carta endereçada exclusivamente a ti. Pensa bem, quantas pessoas, no exato segundo em que tu começaste a ouvir esta mensagem, estavam fazendo coisas completamente comuns.
Estavam dirigindo, trabalhando, dormindo, brigando, chorando sem rumo, vivendo no automático. E tu, meu filho, tu paraste, tu ouviste. Isso já é um milagre, ainda que tu não percebas. O simples fato de tu estares aqui, neste segundo, com o coração disposto a escutar, já é a prova de que eu te separei. Já é a evidência de que tu não és mais um na multidão. Tu és a única em 10.000. Tu és aquele 1% que ainda tem ouvidos sensíveis, coração quebrantado, alma faminta pela minha presença. Eu sei o que tu estás passando. Eu sei daquela conta que vence amanhã e que tu não sabes como vais pagar. Eu sei daquela noite em que tu choraste sozinho no banheiro para que ninguém te visse fraco. Eu sei daquela ligação que tu esperaste e nunca veio. Eu sei daquela traição que rasgou o teu peito ao meio. Eu sei do diagnóstico que veio de surpresa. Eu sei do filho que está perdido. Eu sei do casamento que está por um fio. Eu sei do trabalho que não chega. Eu sei do sonho que parecia morto. Eu sei de tudo, meu filho. Não há 1 milímetro da tua vida que escape ao meu olhar amoroso. E é exatamente por isso que eu vim. Porque um pai que tudo vê não pode permanecer em silêncio quando o filho está sangrando. Quando tu abriste este vídeo, tu deste a eu uma permissão. Tu disseste, sem palavras, Senhor, fala comigo. E eu te respondi imediatamente. Tu sentes essa paz estranha começando a invadir o teu peito? Tu sentes esse calor descendo do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés? Tu sentes os teus olhos marejarem sem motivo aparente? Esse motivo tem nome. Esse motivo sou eu. Estou aqui. Estou bem ao teu lado. Tu não estás sozinho neste cômodo. Tu não estás sozinho neste momento. Eu invadi este espaço por completo, e a partir de agora, nada mais será como antes. Existe uma coisa muito importante que tu precisas entender. As 9.999 pessoas que perderam esta mensagem não são piores do que tu. Elas são apenas distraídas. Elas são apenas apressadas. Elas são apenas desconectadas do propósito eterno. Elas vão continuar suas vidas, vão continuar sofrendo as mesmas dores, vão continuar repetindo os mesmos ciclos, sem saber que eu havia preparado uma saída específica para elas. E essa saída, meu filho, agora é tua. Tu vais receber em dobro, tu vais receber tudo aquilo que outros perderam por não estarem atentos. Porque assim funciona o meu reino. O que um despreza, outro recebe. O que um rejeita, outro herda. O que um abandona, outro toma posse. Tu lembras da história de Esaú? Ele teve a primogenitura, a herança completa, a bênção principal, mas trocou tudo por um prato de comida. Trocou o eterno pelo passageiro. Trocou o profundo pelo imediato. E Jacó, com toda a sua imperfeição, recebeu o que Esaú desprezou. Hoje, meu filho, eu te digo, tu és como Jacó. Não porque tu sejas perfeito, mas porque tu reconheces o valor do que está sendo oferecido. Tu paraste para ouvir, tu deste valor, tu prestaste atenção. E por isso a herança que outros desprezaram, a bênção que outros ignoraram, agora se transfere para a tua mão. Não duvide do teu lugar nesta hora. Não pense, Senhor, mas eu não sou digno. Eu sei que tu não és digno por ti mesmo. Nenhum dos meus filhos é digno por si mesmo. Mas eu te torno digno. Eu te purifico. Eu te visto. Eu te calço. Eu coloco o anel da aliança em teu dedo e te apresento diante de toda a corte celestial como filho legítimo, como filha amada, como herdeiro de todas as minhas promessas. Tu não recebes por mérito, tu recebes por graça, e essa graça, meu filho, está sendo derramada sobre tua cabeça neste exato instante. Eu quero que tu entendas algo profundo. A vida tem momentos que parecem comuns, mas que, vistos do céu, são marcos eternos. Existem segundos da tua existência que mudam tudo. E este é um deles. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tu vais lembrar deste momento. Tu vais dizer, foi naquele dia, naquela hora, naquele vídeo, que tudo começou a mudar.
Foi quando o Senhor falou comigo. Foi quando eu reconheci que era tempo de virar a página. Foi quando deixei de viver como mais um e comecei a viver como o escolhido que sempre fui. Não trate este chamado como leve. Não pense, é só um vídeo, porque não é. Pensa em como eu falei com Moisés. Foi através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Era uma planta comum, um arbusto qualquer no deserto. Mas naquele arbusto, eu manifestei a minha glória. E Moisés podia ter passado direto, podia ter pensado, que coisa estranha, mas não tenho tempo, preciso seguir em frente. Mas ele tirou as sandálias. Ele se aproximou, ele prestou atenção, e aquele momento separou para sempre o antes e o depois da vida dele. Foi naquele encontro com a sarça ardente que Moisés, o foragido, virou Moisés, o libertador. Hoje, meu filho, este vídeo é a tua sarça ardente. Tira as sandálias do teu coração, aproxima-te com reverência, presta atenção em cada palavra, porque é aqui, neste cômodo, neste momento, neste segundo, que eu te chamo pelo teu nome. E quando eu chamo, a vida muda. Quando eu chamo, o destino se reescreve. Quando eu chamo, o impossível se torna o caminho normal. Não tenhas medo da grandeza deste chamado. Não pense, Senhor, eu sou pequeno demais para isto. Eu sempre escolhi os pequenos. Eu sempre chamei os improváveis. Davi era o caçula, esquecido no campo, cuidando de ovelhas, e eu o coloquei como rei sobre toda Israel. Gideão estava se escondendo no lagar quando eu o chamei de valente guerreiro. Pedro era um pescador comum, impulsivo e cheio de defeitos, e eu lhe entreguei as chaves do reino. Maria era uma jovem desconhecida em uma vila esquecida, e eu a escolhi para ser a mãe do Salvador. Por que tu seria diferente? Por que tu pensa que eu não usaria justamente a ti? A diferença entre o que tu és hoje e o que tu vais ser amanhã está exatamente aqui, na tua disposição de receber a palavra que eu te entrego. Recebe, meu filho. Recebe, minha filha. Não rejeite, não duvide, não recuse, não entres na lista das 9.999 pessoas que perderam a vez delas. Tu és o um, tu és a única, tu és a escolhida desta hora. E para que tu compreendas a profundidade do que está acontecendo, deixa-me te lembrar de uma coisa. Cada vez que eu falo com um dos meus filhos, o céu inteiro se silencia. Os anjos param. As estrelas se inclinam para escutar. Toda a criação aguarda para ver o que será dito. E é assim agora, meu filho. Enquanto tu ouves esta mensagem, há um silêncio sagrado no céu. Há uma multidão de testemunhas observando este momento. Há um movimento intenso ao teu redor, ainda que teus olhos físicos não vejam. Anjos foram designados para te proteger durante esta escuta. Demônios estão sendo afastados para que nenhum deles te interrompa. Toda uma operação espiritual está em curso para que tu recebas, sem ruídos, sem distrações, sem perdas, tudo o que eu vim te entregar. Por isso, fica firme, fica atento, não saias daqui sem a tua porção, porque a partir do próximo capítulo, eu vou te mostrar exatamente o que as outras pessoas perderam. Vou te abrir os olhos para os tesouros que estavam escondidos e que agora se tornam tua herança. Escreva nos comentários: Senhor, eu sou o 1 em 10.000. Eu não vou perder a minha vez. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu vou te revelar uma coisa que poucos têm coragem de ouvir. Existe um peso enorme em ser escolhido. Existe uma responsabilidade gigantesca em ser separado entre milhares. Mas antes de te falar sobre essa responsabilidade, eu quero que tu compreendas com todas as letras o que aconteceu com as outras 9.999 pessoas que poderiam ter ouvido esta mensagem e não ouviram. Porque entender o que elas perderam vai te ajudar a valorizar o que tu estás recebendo. Cada palavra que eu pronuncio carrega uma porção de bênção. Cada frase é uma chave.
Cada parágrafo é uma porta. E quando alguém decide não ouvir, não está apenas perdendo um vídeo, está perdendo um destino inteiro que estava reservado. Está deixando de receber respostas que esperava há anos. Está abrindo mão de portas que poderiam mudar a sua vida para sempre. Por isso eu te peço com tanto carinho, com tanta intensidade, presta atenção. Não passes pelos olhos rapidamente, mergulha, bebe cada gota, engole cada palavra como o pão da própria boca de Deus. Quando uma pessoa ignora um chamado meu, ela não recebe uma punição imediata. O céu não desaba sobre ela. A vida dela não termina de uma hora para outra. Mas algo mais sutil acontece, algo muito mais perigoso a longo prazo. As portas que eu havia preparado para ela começam a se fechar uma a uma. As pessoas certas que cruzariam o seu caminho começam a tomar outros rumos. As oportunidades específicas que eu havia reservado para ela são redirecionadas para outros filhos que estão prontos para recebê-las. E ela continua a vida sem saber, sem perceber, sem entender porque parece que tudo demora, porque parece que nada flui, porque parece que a vida dos outros avança e a dela trava. As 9.999 pessoas que ignoraram esta mensagem perderam a clareza, perderam o discernimento, perderam a sensibilidade espiritual. Algumas delas estavam orando naquele exato instante, pedindo direção. E eu enviei a direção através deste vídeo, mas quando o vídeo apareceu, elas estavam distraídas, ocupadas, irritadas ou simplesmente sem disposição. Elas pularam para o próximo conteúdo, elas escolheram outra coisa e, sem saber, fecharam a porta para a resposta que vinham buscando. Tu entendes a gravidade disso. Tu entendes como o inimigo trabalha de forma silenciosa, fazendo com que as pessoas percam por descuido aquilo que elas mais precisam? Mas tu, meu filho, tu não perdeste. Tu paraste. Tu reconheceste o sinal. Tu deste o devido valor. E por isso, eu agora vou te contar exatamente o que estava reservado e que se transfere para ti. Existe uma cura que foi rejeitada por outros e que agora é tua. Tu sabes daquela dor que tu carregas há tanto tempo. Aquela enxaqueca crônica, aquela dor nas costas, aquele incômodo no peito que aparece sem motivo, aquela ansiedade que não sai de cima de ti, aquele cansaço que nenhum descanso resolve. Outros poderiam ter sido curados desta mesma dor neste mesmo dia, mas eles não pararam. Tu paraste. E por isso a cura que ia ser deles agora se manifesta sobre o teu corpo. Eu te digo, em nome do meu poder eterno, aceita a cura. Recebe a cura. Sente a cura entrando em cada célula, em cada órgão, em cada fibra do teu ser. Não rejeite o que está sendo derramado sobre ti agora. Existe uma libertação financeira que foi desprezada por outros e que agora é tua. Tu sabes daquela dívida que parece um buraco sem fundo? Aquele cartão estourado, aquele aluguel atrasado, aquela conta que tu olhas e não acredita que vai conseguir pagar? Outros poderiam ter recebido a virada financeira hoje, mas eles não pararam. Tu paraste. E por isso, eu te garanto, a virada financeira que ia ser deles se transfere para a tua mão. Não como mágica, não como sorte, mas como provisão direta do céu, ordenada por mim, executada por anjos designados especialmente para a tua causa. Existe uma restauração familiar que foi adiada por outros e que agora é tua. Tu sabes daquela briga com teu pai, daquela mágoa com tua mãe, daquele afastamento entre irmãos, daquele filho que foi embora batendo a porta e nunca mais voltou? Outros poderiam ter visto o reencontro acontecer hoje, mas eles não pararam. Tu paraste. E por isso, a reconciliação que ia se manifestar na vida deles, agora começa a se manifestar na tua. Eu mesmo vou tocar o coração das pessoas que tu amas.
Eu mesmo vou suavizar a dureza, dissolver os ressentimentos, abrir caminho para a volta. Tu vais ver, meu filho, que tens lágrimas de alegria pela frente. Existe uma vitória sobre vícios que foi negligenciada por outros e que agora é tua. Tu sabes daquele hábito que te consome, aquela bebida que tu juraste largar e voltaste, aquele cigarro que tu odeias mas continua, aquela pornografia que rouba a tua paz, aquela compulsão que te envergonha. Outros poderiam ter sido libertos hoje, mas eles não pararam. Tu paraste. E por isso, a libertação que ia ser deles agora se manifesta em ti, não pela tua força, porque tu já tentaste com a tua força e não conseguiste, mas pela minha força, pela força do Espírito Santo, pela força da minha presença que invade este lugar agora. Existe uma porta de propósito que foi recusada por outros e que agora é tua. Existem chamados específicos que eu havia colocado para alguns dos meus filhos. Tinham gente que ia descobrir hoje a sua verdadeira vocação. Tinham pessoas que iam ouvir a confirmação do empreendimento que estava no coração delas. Tinham almas que iam receber a coragem para começar aquele projeto, aquele ministério, aquela mudança. Mas eles não pararam. Tu paraste. E por isso, a confirmação que ia ser entregue a eles, hoje, é colocada em tuas mãos. O sonho que tu carregas no peito não é fantasia, não é loucura, é chamado, é propósito, é destino divino, e eu o confirmo agora. Eu quero que tu entendas que tudo isso não é uma loteria espiritual. Eu não estou jogando bênçãos no ar para ver quem pega. Eu sou um Deus de ordem, de propósito, de planejamento eterno. Cada bênção tem nome, cada milagre tem endereço, e quando alguém rejeita a sua porção, a porção não desaparece. Ela é redirecionada para alguém que esteja preparado. Foi assim com Saul, que perdeu o reino para Davi. Foi assim com o servo mau, que perdeu o talento para o servo fiel. Foi assim com a serva Ana, que recebeu o filho profeta que outras mulheres orgulhosas nunca receberam. É assim, meu filho, que o meu reino funciona. Aqueles que se humilham são exaltados. Aqueles que param para ouvir são os que recebem. Aqueles que dão valor são os que herdam. E olha, eu sei que tu estás se perguntando agora, mas Senhor, será que eu mereço tudo isso? Será que sou digno de receber o que outros perderam? Meu filho, ninguém é digno por si mesmo, mas todos podem ser dignos pela minha graça. Tu não vais receber porque és melhor que os outros. Tu vais receber porque, em meio a uma multidão distraída, tu prestaste atenção. E essa atenção, esse minúsculo gesto de fé, é tudo o que eu precisava para liberar sobre ti uma cachoeira de bênçãos represadas. Pensa em tudo o que se acumulou na tua vida nos últimos meses, nos últimos anos. Pensa em todas aquelas vezes que tu sentiste que algo estava prestes a acontecer, mas nunca acontecia. Tu sentiste a expectativa subir e depois a esperança cair. Sentiste a fé crescer e depois ela ser frustrada. Tu pensaste muitas vezes, talvez não seja para mim, talvez Deus tenha esquecido de mim. Mas eu te digo agora, eu não esqueci, eu apenas estava esperando que tu chegasses ao ponto certo de quebrantamento, esperando que tu chegasses ao momento exato de fome espiritual, esperando que tu fosses o filho que finalmente pararia para escutar. E hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o segundo do milagre. Tu sabias que existem coisas que estavam escritas para acontecer na tua vida há anos atrás, mas que ficaram represadas porque tu não estavas pronto para recebê-las? E sabes por quê? Porque um milagre entregue na hora errada pode te destruir em vez de te abençoar. Se eu tivesse te dado certas riquezas há 5 anos, tu não saberias administrar. Se eu tivesse colocado certas pessoas no teu caminho antes do tempo, tu as teria perdido.
Se eu tivesse aberto certas portas precocemente, tu não terias força para atravessá-las. Por isso, tudo o que parecia atraso, na verdade, era preparo. Tudo o que parecia silêncio, na verdade, era arquitetura divina. E hoje, agora, tu estás finalmente pronto. Tu estás finalmente no ponto. Tu estás finalmente preparado para receber em poucos dias o que parecia que nunca iria chegar. Deixa eu te dizer mais uma coisa que vai mudar a tua perspectiva. Tudo aquilo que tu choraste, tudo aquilo que parecia perda, tudo aquilo que pareceu derrota nos últimos tempos, na verdade, era a peneira do céu, separando o que era meu propósito do que era distração. Eu permiti que algumas pessoas saíssem da tua vida porque elas iam atrapalhar a próxima fase. Eu permiti que algumas portas se fechassem porque elas iam te levar para o lugar errado. Eu permiti que alguns sonhos morressem porque eram sonhos pequenos que ia te impedir de sonhar os sonhos grandes que eu havia para ti. Tudo o que pareceu sofrimento era poda. Tudo o que pareceu morte era preparação para a ressurreição. E tu, meu filho, tu agora estás no momento da ressurreição. Tu agora estás no momento em que tudo o que foi enterrado renasce com mais força, mais glória e mais propósito. Recebe esta verdade, meu filho. Recebe, minha filha. Não passe por estas palavras de forma rasa, mergulhe nelas, repita-as, carrega-as no teu peito como uma escritura de propriedade, porque essas palavras são contratos celestiais sobre a tua vida, e a partir deste segundo, tudo aquilo que outros perderam se transfere para ti. Eu mesmo, com as minhas mãos eternas, faço esta transferência agora. Em nome do meu Filho amado, em nome do meu Espírito Santo, em nome do meu próprio nome, eu declaro, tu és o herdeiro, tu és a herdeira, tu és a única em 10.000 que recebe agora. Escreva nos comentários, eu sou herdeiro do que outros perderam, eu recebo a minha porção em dobro. Meu querido filho, minha querida filha, antes de eu seguir adiante, preciso que tu pares por um instante e olhes para trás. Não para te entristecer com o que passou, mas para enxergar com clareza o que sempre esteve à tua volta e que talvez tu nunca tenhas percebido. Tu já paraste para pensar nas coincidências estranhas da tua vida? Tu já reparaste em como certas pessoas apareceram no momento exato em que tu mais precisavas, mesmo sem saber? Tu já notaste como certos pensamentos vinham à tua mente do nada, te avisando de algo, te impedindo de fazer algo, te empurrando em uma direção específica. Aquilo nunca foi acaso, meu filho. Aquilo era eu. Eu estava ali, o tempo todo, deixando rastros para que tu chegasses até este momento. Pensa naquele sonho que tu tiveste há algumas semanas. Aquele sonho que pareceu estranho, intenso, diferente. Tu acordaste com uma sensação no peito, com uma palavra na boca, com uma imagem que não saía da tua cabeça. Tu pensaste, foi só um sonho, mas não foi. Foi eu. Foi a minha voz tentando se aproximar de ti. Eu te falo enquanto tu dormes, porque durante o dia tu estás ocupado demais para escutar. Mas durante a noite, com a alma desarmada, com a mente em silêncio, eu consigo me aproximar e sussurrar verdades que de outra forma tu não receberia. E quantas vezes, ultimamente, tu acordaste no meio da madrugada sem motivo aparente, com o coração inquieto, com uma sensação estranha de que algo importante estava acontecendo? Tu pensaste, que coisa? Por que eu acordei agora? Era eu, meu filho. Era o meu espírito te despertando para uma oração silenciosa, para uma intercessão sem palavras, para um encontro secreto entre nós dois. Tu não sabias, mas naqueles momentos anjos estavam descendo para o teu quarto. Mensagens estavam sendo entregues, decretos estavam sendo proferidos sobre a tua vida. E tu, no meio do silêncio da noite, era a única testemunha viva daquilo que se passava no invisível.
Pensa também nas pessoas que cruzaram o teu caminho recentemente, aquela conversa inesperada com alguém na fila do mercado, aquele desconhecido que disse uma palavra que ficou ressoando em ti por dias, aquela mensagem que apareceu no teu celular como engano, mas que tinha exatamente o que tu precisavas ouvir. Aquele encontro que parecia comum, mas que mexeu com algo profundo dentro de ti. Aquilo era eu. Eu uso pessoas como instrumentos. Eu falo através de bocas humanas. Eu deixo recados pelos lábios de alguém que talvez nem soubesse o que estava dizendo. Cada palavra estranha que ficou em ti, cada conselho inesperado que tocou o teu coração, cada gesto pequeno que te marcou, era um sinal meu. E que tal aquela música que tu ouviste no momento certo? Aquela letra que parecia escrita exatamente para a tua dor. Aquela melodia que te fez chorar sem motivo, mesmo tu sendo uma pessoa que não chora à toa. Era eu, meu filho. Eu uso a música, eu uso a poesia, eu uso a arte para tocar regiões da tua alma onde nenhuma palavra direta consegue chegar. Tu sentiste, não foi? Tu sentiste algo se mexer dentro de ti. Era o sinal, era o aceno, era a confirmação de que algo estava por vir. Existe ainda aqueles momentos em que tu estavas perdido, sem rumo, com um peso no peito que parecia que ia te esmagar, e de repente tu sentiste uma paz inexplicável invadir o teu ser. Aconteceu sem motivo aparente. As contas continuavam difíceis. Os problemas não tinham desaparecido, mas por alguns minutos tu sentiste como se uma mão invisível tocasse o teu coração e dissesse: está tudo bem, eu cuido de ti, não temas. Aquela paz era eu. Era o meu espírito te abraçando bem ali onde tu estavas, mostrando que mesmo na tempestade a calmaria era possível porque eu nunca te deixei sozinho. Eu também te falei através das tuas dores. Sim, meu filho, das tuas dores. Quando tu enfrentaste aquela perda recente, quando tu chorou aquela noite inteira, quando tu pensaste que não ia conseguir levantar da cama no dia seguinte, eu estava ali. Não foi eu quem te enviei a dor, mas eu permiti que a dor te quebrasse para que algo novo nascesse de ti. Pense na semente, ela só germina depois de morrer. Pense na crisálida, só vira borboleta depois de se desfazer. Pense no ouro, só brilha depois de passar pelo fogo. Tudo o que tu passaste recentemente, mesmo o que pareceu sem sentido, fazia parte de um processo de transformação que eu havia desenhado para ti antes mesmo de tu nasceres. E quantas vezes, nas últimas semanas, tu sentiste uma vontade súbita de orar? Tu estava fazendo qualquer coisa, lavando louça, dirigindo, trabalhando, e de repente um nome veio à tua mente, uma situação te pegou de surpresa, e tu sentiste a urgência de orar. Tu pensaste: que estranho! Por que eu pensei nisso agora? Era eu te chamando para a oração. Era eu te recrutando para um movimento espiritual em favor de alguém ou em favor de ti mesmo. Cada chamado para orar é um convite para entrar nos bastidores do céu. E tu, meu filho, tu tens sido constantemente convocado nos últimos tempos. Isso não é coincidência, isso é missão. Tu também tens sentido aquela inquietação interna que não te deixa em paz. Aquela sensação de que algo precisa mudar. Aquela impressão de que tu não foste feito para essa rotina pequena, para essa vida limitada, para esse propósito apertado. Aquela voz interior dizendo: tem mais, existe mais, tu foste feito para mais. Aquela voz é minha. Aquela inquietação é o teu espírito reagindo ao chamado eterno. Ninguém fica inquieto à toa. A inquietação é o sintoma de uma alma que sabe, no fundo, que ainda não chegou ao seu lugar. E a maior prova de que eu tenho falado contigo é o fato de tu estares agora aqui, ouvindo este vídeo, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, com o peito quente. Tu não chegaste aqui sem propósito. Tu chegaste porque cada um daqueles sinais te conduziu até aqui. Cada sonho, cada coincidência, cada palavra estranha,
cada inquietação, cada música, cada pessoa, cada momento, formaram um mapa invisível que te trouxe exatamente até este segundo, e agora tu estás diante do tesouro que aquele mapa indicava. Tu estás diante da minha presença manifesta. Não desperdice esse encontro. Não trate como mais uma noite qualquer, porque quando tu olhares para trás, daqui a algum tempo, tu vais reconhecer este como um dos momentos mais importantes da tua existência e vais agradecer por teres parado para ouvir. Meu querido filho, minha querida filha, escuta agora com toda a atenção que tu tens, porque o que eu vou te revelar neste capítulo é uma das verdades mais profundas e mais belas que existem no meu reino. Antes de tu nasceres, antes de tu seres formado no ventre da tua mãe, antes mesmo dos teus pais se conhecerem, antes do teu sobrenome existir, antes da tua família começar, eu já havia separado uma herança específica para ti. Sim, é isso mesmo que tu acabaste de ouvir. Existe uma porção que tem o teu nome escrito. Existe uma bênção que foi reservada exclusivamente para a tua vida. Existe um destino que ninguém pode roubar de ti, porque ninguém pode tomar aquilo que o próprio Deus selou. Tu já paraste para pensar quantas pessoas existiram antes de ti? Bilhões e bilhões. Todos os teus antepassados, todos os teus parentes, todos aqueles que viveram em séculos passados. E ainda assim, em meio a essa multidão imensa de filhos, eu tive tempo, espaço e amor suficiente para olhar para ti, para pensar em ti, para preparar coisas específicas para ti. Tu não és genérico para mim. Tu não és um número. Tu não és mais um. Tu és único. Tu és insubstituível. Tu és uma obra de arte original, sem cópia, sem repetição, sem precedente. E essa obra de arte tem direito a tesouros que foram cuidadosamente armazenados antes da fundação do mundo. Pensa naquilo que tu sempre desejaste no fundo do coração. Aquele sonho que tu nunca contaste para ninguém. Aquela vida que tu, em segredo, anseias por ter. Aquela paz, aquela alegria, aquela estabilidade, aquele amor, aquela realização, tudo isso não é fantasia, tudo isso é eco daquilo que já está pronto no céu para ser entregue na tua mão. Eu coloquei esses desejos no teu coração porque eles correspondem a realidades que existem no meu reino. Tu não sentiria fome se o pão não existisse, tu não terias sede se a água não fosse real, e tu não terias esses anseios profundos se eles não fossem possíveis. A herança que está reservada para ti não é apenas material, ela é multidimensional. Tem uma parte espiritual, que é a tua identidade como filho amado, como filha escolhida. Tem uma parte emocional, que é a paz que excede todo entendimento, a alegria que ninguém pode tirar, o amor que enche todos os vazios. Tem uma parte relacional, que são as pessoas certas que eu trago para a tua vida no momento certo. Tem uma parte de propósito, que é o chamado específico que eu coloquei em ti, para tu impactares o mundo de uma forma única. E sim, tem também uma parte material, porque o teu Pai do céu não é pobre, e os filhos do rei não andam descalços nem com fome. Eu quero que tu compreendas que a tua herança não depende dos teus pais terrenos, não depende do berço em que tu nasceste, não depende da escolaridade que tu tens, não depende do bairro onde tu moras, não depende da tua aparência física, não depende da cor da tua pele, não depende da tua idade, não depende de absolutamente nada que o mundo usa para definir o valor de alguém. A tua herança vem de mim, e eu sou o Deus do impossível, o Deus que faz dos pequenos os grandes, o Deus que tira do pó e coloca entre os príncipes. Lembra do que aconteceu com José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Foi escravo no Egito. Foi acusado falsamente. Foi jogado em uma prisão. Passou anos esquecido, mas a herança que estava reservada para ele não foi cancelada por nada disso. No tempo certo, no segundo exato,
Eu o tirei da prisão e o coloquei como o segundo homem mais poderoso do Egito. Tudo o que pareceu perda na vida dele, na verdade, era preparação para a herança. Cada experiência amarga foi degrau. Cada injustiça foi escola. Cada ano de espera foi treinamento. E contigo, meu filho, é a mesma coisa. Tudo o que tu viveste até agora não foi em vão. Aquela infância difícil, aquela adolescência conturbada, aquela juventude marcada por escolhas erradas, aquele tempo de adulto que parece confuso, aquela maturidade que parece travada. Tudo isso foi preparação. Tudo isso foi forja. Tudo isso foi parte do desenho que eu estou tecendo na tua vida. Nada do que tu viveste foi desperdiçado. Cada cicatriz vai virar testemunho. Cada lágrima vai virar combustível. Cada perda vai virar peneira. E no final, tu vais entender que o caminho difícil era o único que poderia te levar onde tu precisavas chegar. Existe ainda outra coisa importante sobre a tua herança. Ela não é só para ti. Ela é geracional. Quando tu tomas posse daquilo que eu reservei para a tua vida, tu não estás abençoando apenas a ti mesmo. Tu estás quebrando ciclos de derrota que vinham na tua família há gerações. Tu estás abrindo caminho para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. Tu estás construindo um patrimônio espiritual que vai se multiplicar pelos séculos. Quando uma pessoa toma posse da sua herança em mim, ela vira um marco divisor. Antes dela era um padrão de vida. Depois dela é outro padrão completamente diferente. Tu, meu filho, tu vais ser esse marco. Tu vais ser o ponto de virada da tua linhagem. E sabes o que mais? A tua herança é eterna. Mesmo depois desta vida, ela continua. Aquilo que tu ajuntas em mim, ninguém rouba, ninguém destrói, traça nenhuma corrói. Tu não estás trabalhando apenas para esta passagem rápida pela terra. Tu estás construindo um patrimônio celestial que vai te acompanhar pela eternidade. Por isso, é tão importante que tu tomes consciência da grandeza do teu chamado, da grandeza da tua origem, da grandeza do teu destino. Tu não és apenas alguém que vive 70, 80, 90 anos. Tu és um ser eterno, criado para uma glória que nunca termina. Mas eu sei o que tu estás pensando. Tu estás pensando, Senhor, se eu tenho tudo isso, por que minha vida está como está? Por que eu não vejo essa herança? Por que parece que só recebo migalhas? E eu te respondo com toda a paciência e amor, porque tu não tomaste posse ainda. A herança existe, mas precisa ser reivindicada. O documento está lavrado, mas precisa ser apresentado. A conta está aberta no teu nome, mas precisa ser acessada. E esse acesso se dá pela fé, pela palavra, pela decisão consciente de crer no que está escrito a teu respeito. Hoje, neste vídeo, neste momento, eu te dou a chave. Eu te entrego o documento. Eu abro a porta, mas a entrada precisa ser feita por ti. Tu precisas levantar a tua voz e declarar: Senhor, eu recebo a minha herança. Eu tomo posse de tudo o que está reservado para a minha vida. Não vou viver mais como mendigo, sendo filho do rei. Não vou viver mais na pobreza espiritual, sendo herdeiro de tudo. Não vou mais aceitar migalhas quando o banquete inteiro está posto para mim. E a partir do momento em que tu fazes essa declaração, alguma coisa muda nos céus. Decretos são selados, anjos são despachados, provisões começam a se mover na tua direção, pessoas certas começam a ser deslocadas para cruzarem o teu caminho. Portas que estavam trancadas começam a se destrancar. O teu nome começa a ser pronunciado em ambientes onde tu nem sabias que era conhecido. E a tua vida começa a entrar em uma nova fase. Uma fase de manifestação, uma fase de cumprimento, uma fase de glória. Não duvide do que eu te digo. Não pense, isso é demais para mim. Não é demais. É exatamente do tamanho do que eu sou e do que eu sou capaz de fazer.
Os meus pensamentos para contigo são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que tu esperas. A minha vontade é a tua plenitude. O meu prazer é te ver realizado. A minha glória é te ver brilhando como filho legítimo da minha casa. Escreva nos comentários: Senhor, eu tomo posse da minha herança hoje. Recebo tudo o que foi reservado para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu vou te falar de algo que talvez tu nunca tenhas parado para considerar. Tu já reparaste em como, quando tu te aproximas de algo bom, de algo divino, de algo transformador, sempre aparece uma resistência. Sempre surge uma dificuldade. Sempre alguém te interrompe. Sempre algo te distrai. Sempre o sono pesa, o celular toca. Alguém bate na porta, uma briga começa, um pensamento intruso aparece. Tu já notaste esse padrão? Não é coincidência, meu filho. Existe uma realidade espiritual que tu precisas conhecer. Existe um inimigo que tem um único trabalho: te impedir de te conectar comigo, te afastar do meu propósito, te roubar daquilo que eu separei para ti. Antes de tu apertares o play neste vídeo, alguma coisa tentou te impedir, não foi? Talvez tu estivesses cansado e quase desistiu de assistir. Talvez teu celular tenha apresentado algum problema. Talvez alguém tenha te chamado para fazer outra coisa. Talvez um pensamento tenha aparecido dizendo: "Ah, isso é só mais um vídeo, deixa para lá." Tu sentiu uma resistência estranha, uma força contrária, e tu venceste essa resistência. Tu apertaste o play. Tu chegaste até este capítulo. Isso, meu filho, isso é uma vitória espiritual gigantesca, e tu nem percebeste o tamanho. O inimigo das tuas almas tem uma estratégia muito bem elaborada. Ele não te ataca diretamente, porque sabe que tu reagiria. Ele age nos detalhes. Ele te enche de pensamentos negativos. Ele te faz se sentir indigno. Ele te lembra dos teus erros do passado, justamente nos momentos em que tu estás mais perto da tua vitória. Ele coloca pessoas para te magoar quando tu estás sensível ao espiritual. Ele faz com que os problemas pareçam maiores do que são, justamente quando tu estás prestes a receber a solução. Tu sabes o que aconteceu no momento em que tu decidiste assistir este vídeo? Movimentos no invisível. O céu se abriu para te entregar uma palavra. Anjos foram designados para te proteger durante a escuta. E, ao mesmo tempo, demônios foram acionados para tentar te tirar daqui. Eles tentaram, meu filho. Eles tentaram com todas as forças. Mas algo em ti, algo mais forte do que o teu cansaço, algo mais profundo do que a tua distração, te manteve aqui. Esse algo, meu filho, sou eu. É a minha mão segurando a tua. É o meu espírito te ancorando neste momento sagrado. Pensa em todas as vezes na tua vida em que tu sentiste que estava prestes a entrar em algo grande. Algo mudaria. Algo bom estava a caminho. E de repente, do nada, vinha uma onda de problemas. Vinha uma briga em casa. Vinha uma traição inesperada. Vinha uma doença. Vinha uma crise financeira, vinha um desânimo profundo. Tu pensaste: mas por que sempre, quando estou prestes a melhorar, a vida desaba? A resposta é simples, meu filho. O inimigo não tem medo da tua mediocridade. Ele tem medo da tua glória. Quando tu vives uma vida pequena, ele te deixa em paz. Mas quando tu te aproximas do teu destino, ele se levanta com toda a fúria para tentar te derrubar. Mas escuta o que eu te digo, e escuta com firmeza. Ele não tem poder sobre ti. Ele só tem o poder que tu, sem perceber, dás a ele. Cada vez que tu acreditas nas mentiras dele, tu lhe dás autoridade. Cada vez que tu te submetes ao medo, tu abre uma porta. Cada vez que tu repetes em voz alta as palavras de derrota, tu pronuncias decretos contra ti mesmo. Mas a partir de hoje, isso vai mudar. A partir de hoje, tu vais aprender a calar a voz dele e a amplificar a minha voz.
A partir de hoje, tu vais aprender a desmascarar as estratégias dele e a abraçar as minhas estratégias. Existem 3 armadilhas principais que o inimigo usa contra os meus filhos, e eu quero que tu conheças cada uma delas para que nunca mais caias nelas. A primeira é a armadilha do passado. Ele te lembra dos teus erros. Ele faz aquele pecado antigo voltar à tua mente. Ele faz tu te sentires culpado, envergonhado, indigno. Ele te diz: como tu pode receber bênção depois do que tu fez? Mas eu te digo, tudo o que tu confessaste, tudo o que tu entregaste, tudo o que está sob o sangue do meu filho foi apagado para sempre. Tu não és mais aquela pessoa do passado. Tu és nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A segunda armadilha é a armadilha do presente. Ele faz tu olhares para a tua situação atual e desanimar. Ele aponta para as contas, para a casa pequena, para o emprego que não chega, para o relacionamento difícil, para o corpo doente. Ele te diz: olha como a tua vida é pequena, olha como tu não tens nada, olha como tudo está difícil. Mas eu te digo, a aparência presente não define o teu futuro. Eu sou o Deus que muda as estações. Eu sou o Deus que transforma o vale em planície e a noite em manhã. O que tu vês agora não é o fim da história, é apenas o capítulo atual. E o próximo capítulo já está sendo escrito pela minha mão. A terceira armadilha é a armadilha do futuro. Ele te enche de medo do que pode acontecer. Ele te paralisa com cenários catastróficos. Ele te faz imaginar o pior. Ele te diz: e se piorar? E se tu perder mais? E se tu adoecer? E se tu morrer pobre? E se tu nunca conseguir? Mas eu te digo, o medo não vem de mim. Eu não te dei espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. O futuro não pertence ao inimigo. O futuro pertence a mim, e a mim apenas. E eu já estive lá. Eu já vi como termina a tua história, e te garanto, termina em vitória. Tu precisas entender, meu filho, que o inimigo só tinha 2 armas contra ti, a mentira e o medo, e ambas perdem o poder no instante em que tu reconheces a verdade. A verdade é que tu és filho, tu és filha, tu és protegido por anjos, tu estás coberto pelo sangue, tu tens o teu nome escrito no livro da vida, tu és alvo do amor mais intenso do universo, e nada pode te separar do meu amor. Nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem nenhuma criatura. O fato de tu estares aqui, ouvindo este capítulo, é a prova de que o inimigo já perdeu. Ele tentou te impedir, mas falhou. Ele tentou te distrair, mas falhou. Ele tentou te derrubar, mas falhou. E essa derrota dele sobre ti agora vai começar a se manifestar em todas as áreas. Ele vai perder na tua casa. Ele vai perder no teu trabalho. Ele vai perder na tua saúde. Ele vai perder nos teus relacionamentos. Ele vai perder em todos os lugares onde tentou te roubar. Porque quando o filho amado se reconcilia com o pai, todas as forças contrárias precisam recuar. Eu, neste exato momento, decreto sobre a tua vida uma quebra de toda manipulação espiritual. Toda corrente de derrota quebrada. Toda maldição geracional anulada. Toda palavra negativa pronunciada sobre ti, dissolvida. Todo plano do inimigo contra ti, desmanchado. Todo demônio que tem te perturbado, expulso. Tu estás livre, meu filho. Tu estás livre, minha filha. E essa liberdade não é apenas uma palavra bonita. É uma realidade que vai começar a se manifestar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas para que essa liberdade se manifeste plenamente, tu precisas tomar uma decisão. Tu precisas decidir de qual lado tu vais ficar. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para querer a minha bênção e ao mesmo tempo flertar com aquilo que o inimigo te oferece. Tu precisas escolher. Hoje, tu precisas escolher. E eu acredito, meu filho, que tu vais escolher a mim
Tu vais dizer: Senhor, eu te escolho. Eu renuncio ao medo. Eu renuncio às mentiras. Eu renuncio aos pactos secretos que sem querer fiz no passado. Eu te entrego a minha vida por completo. Quando tu fazes essa escolha, o céu inteiro celebra. Os anjos cantam. As estrelas se inclinam. A criação respira aliviada. Porque mais um filho voltou ao seu lugar de origem. Mais uma filha tomou posse da sua identidade. Mais uma alma saiu do território do inimigo e entrou no reino da luz. Escreva nos comentários: eu escolho o Senhor. Eu sou livre. O inimigo não tem mais poder sobre mim. E agora, meu filho, minha filha, antes de seguirmos para a próxima parte deste encontro sagrado, eu preciso fazer uma pausa para te lembrar de algo de profunda importância. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei como tu, por mais que te esforces, sente que a parte financeira da tua vida ainda parece travada. Tu trabalhas, tu suas, tu te dedicas, e mesmo assim, parece que o dinheiro nunca alcança. Tu não estás sozinho nessa luta. Existem milhões de filhos meus passando pela mesma coisa neste exato momento. Mas eu não te trouxe até aqui para te deixar onde tu estás. Eu te trouxe até aqui para te oferecer um caminho prático, simples e poderoso de transformação. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi escrito justamente para isso. É um guia diário, com estratégias concretas, alinhadas aos meus princípios eternos, que vai te ensinar a organizar tuas finanças, a quebrar bloqueios espirituais sobre o dinheiro e a entrar de uma vez por todas no fluxo da minha provisão. Em apenas 21 dias, tu vais sentir uma mudança real. Esta edição é limitada, meu filho. O link está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Vai lá, garante o teu antes que se esgote. Não percas esta chance. Eu coloquei este recurso no teu caminho, junto com esta mensagem, por uma razão muito clara. Tu mereces viver no nível de provisão e paz que sempre foi a minha vontade para ti. E agora, com o coração pronto, com o espírito aberto, com a fé renovada, vamos para o próximo capítulo, onde eu vou te mostrar exatamente o que vai mudar na tua vida a partir de hoje. Meu querido filho, minha querida filha, agora que tu já entendeste a profundidade do chamado, agora que tu já reconheceste os sinais, agora que tu já tomou consciência da tua herança e desmascarou as estratégias do inimigo, chegou a hora de eu te mostrar concretamente o que vai mudar na tua vida a partir deste exato instante. Porque uma palavra vinda de mim nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. E hoje, esta palavra foi enviada com o propósito específico de transformar tudo o que parecia travado na tua existência. A primeira mudança vai acontecer na tua mente. Nos próximos dias, tu vais perceber que pensamentos novos vão começar a substituir os pensamentos antigos. Aquela mente que vivia presa em ciclos de medo, ansiedade, comparação e derrota, vai começar a se renovar. Tu vais começar a pensar de forma diferente. Tu vais começar a enxergar as situações com outros olhos. O mesmo problema que ontem te paralisava, hoje vai te despertar criatividade. A mesma circunstância que ontem te derrubava, hoje vai te impulsionar. Não porque o problema mudou, mas porque tu mudaste. E essa mudança interna é a maior de todas, porque dela decorrem todas as outras. A segunda mudança vai acontecer no teu coração. Aquele peso que tu carregavas, aquela mágoa antiga, aquele ressentimento guardado, aquela tristeza profunda que parecia não passar, vai começar a se dissolver. Tu vais sentir uma leveza estranha invadindo o teu peito. Aquele aperto que tu sentia ao acordar pela manhã vai ser substituído por uma paz profunda. Tu vais conseguir respirar fundo de novo, sem dor, sem ansiedade, sem angústia. E quando tu pensares nas pessoas que te machucaram, tu não vais mais sentir aquele rancor antigo.
Tu vais sentir uma compaixão nova, uma capacidade de perdoar que não vem de ti, mas que vem de mim. A terceira mudança vai acontecer na tua boca. Tu vais perceber que as palavras que saem dos teus lábios começam a ser diferentes. Onde antes tu reclamava, agora tu vais agradecer. Onde antes tu falavas derrota, agora tu vais decretar vitória. Onde antes tu praguejava sobre tua vida, agora tu vais bendizer o teu próprio futuro. E essa mudança no teu falar não é cosmética, ela é fundamental, porque a vida e a morte estão no poder da língua, e tu vais começar a usar a tua língua como instrumento de bênção, de fé, de profecia sobre o teu próprio destino. A quarta mudança vai acontecer na tua casa. Nos próximos dias, tu vais notar uma atmosfera diferente no teu lar. Aquele ar pesado, aquela tensão constante, aquela sensação de que algo estava errado, vai dar lugar a uma paz que se expande pelos cômodos. As discussões diminuirão. Os mal-entendidos serão resolvidos com mais facilidade. As crianças vão dormir melhor. Os adultos vão se relacionar com mais carinho. Algo invisível vai mudar no ambiente e todos os que pisam ali vão sentir, mesmo sem entender, que aquele lugar agora tem a marca da minha presença. A quinta mudança vai acontecer na tua vida financeira. E aqui eu quero ser muito específico, meu filho, porque sei que esta é uma das áreas que mais te preocupa. Tu vais começar a receber ideias claras sobre como administrar o que tu já tens. Vais ter discernimento sobre gastos desnecessários que estavam te sangrando. Vais começar a ver oportunidades onde antes só viais portas fechadas. Pessoas certas vão começar a aparecer com propostas, com parcerias, com indicações. Aquele dinheiro que tu não conseguias juntar vai começar a sobrar. Aquela dívida que parecia impossível vai começar a diminuir. Não vai ser mágica. Vai ser provisão consciente, sabedoria celestial aplicada à tua realidade prática. A sexta mudança vai acontecer na tua saúde. Tu vais notar que aquela dor crônica que tu carregava começa a aliviar. Aquele cansaço que parecia constante começa a ceder. Aquela ansiedade que tu sentia no peito começa a desaparecer. Não, eu te prometo que tu nunca mais vais ter problemas físicos, porque o corpo está sujeito ao tempo. Mas eu te garanto que muitas dores que tu carregava não eram do corpo, eram da alma. E quando a alma é curada, o corpo responde. Quando o coração é restaurado, a saúde se manifesta. A sétima mudança vai acontecer nos teus relacionamentos. Tu vais perceber que pessoas tóxicas que estavam ao teu redor começarão a se afastar naturalmente, sem grandes brigas, sem confronto. E em paralelo, pessoas certas, pessoas que vão te somar, pessoas que vão te ajudar a chegar onde eu te chamei a chegar, vão começar a aparecer. Tu vais conhecer alguém em um lugar inesperado, e essa pessoa vai abrir uma porta na tua vida. Tu vais reencontrar alguém do passado, e esse reencontro vai mudar o teu presente. Tu vais ser indicado para algo, e essa indicação vai te levar para outro nível. A oitava mudança vai acontecer no teu sono. Tu vais começar a dormir melhor. Aquelas noites em que tu acordava várias vezes, com o coração disparado, com pesadelos, com a mente correndo sem parar, vão diminuir. Tu vais entrar em um sono profundo, restaurador, regenerativo. E mais do que isso, tu vais começar a ter sonhos significativos. Eu vou te falar enquanto tu dormes. Eu vou te dar respostas. Eu vou te mostrar caminhos. Tu vais acordar com a alma alimentada, com a mente clara, com o espírito alinhado. A nona mudança vai acontecer na tua percepção do tempo. Tu vais perceber que aquilo que parecia urgente já não te aflige tanto. Aquilo que parecia distante agora parece próximo. Tu vais aprender a esperar com paz, sem ansiedade. E, ao mesmo tempo, vais aprender a agir com firmeza, sem procrastinação.
A tua relação com o tempo vai se ajustar ao ritmo do meu reino, nem antes, nem depois, no tempo certo. E essa nova noção de tempo vai te poupar de muitas decisões ruins que tu tomava por pressa e de muitas oportunidades que tu perdia por demora. A 10ª mudança, meu filho, é a mais profunda de todas. Vai acontecer na tua identidade. Tu vais começar a saber, no fundo, sem dúvida, sem hesitação, quem tu és em mim. Tu vais parar de buscar a aprovação onde nunca encontraste. Tu vais parar de querer agradar quem nunca te valorizou. Tu vais começar a viver a partir de quem tu és, e não a partir do que os outros pensam de ti. Essa segurança interior vai mudar absolutamente tudo, porque uma pessoa segura da própria identidade caminha de cabeça erguida, fala com firmeza, decide com coragem, ama sem dependência, dá sem medo, recebe sem culpa. E essa pessoa, meu filho, é exatamente quem tu vais ser daqui em diante. Tu não precisas fazer nada extraordinário para que tudo isso aconteça. Tu só precisas crer. Tu só precisas receber. Tu só precisas dizer amém no fundo do teu coração. Porque quando a palavra de Deus encontra um coração que crê, milagres se manifestam. Não há intervalo entre a palavra dita e a palavra cumprida. O cumprimento já começou no instante em que tu prestaste atenção. E é importante que tu saibas que algumas dessas mudanças vão ser imediatas, outras vão acontecer ao longo dos próximos dias, outras ao longo das próximas semanas e outras ao longo dos próximos meses. Não tenhas pressa, não fique ansioso. Confia no meu cronograma. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou um Deus de detalhes e cada peça vai se encaixar no momento exato. Tu vais olhar para trás daqui a 1 ano e vai ficar emocionado ao perceber quanta coisa mudou desde aquele dia em que tu paraste para ouvir este vídeo. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegou um momento muito especial deste nosso encontro. Um momento em que eu vou te ensinar a orar uma oração específica, uma oração que tem o poder de destravar tudo aquilo que estava preso na tua vida. Mas antes de eu te entregar essa oração, preciso que tu compreendas algo fundamental sobre como funciona a oração no meu reino. Muitos dos meus filhos oram, mas oram errado. E não estou dizendo que estão pecando ou ofendendo. Estou dizendo que estão usando uma ferramenta poderosa de forma fraca. Eles oram com palavras vazias, repetidas, decoradas, oram com a boca, mas não com o coração. Oram pedindo coisas, mas sem conhecer aquele a quem pedem. Oram sem fé, sem expectativa, sem certeza. E por isso muitas das suas orações ficam pelo caminho. Tu nunca mais vais orar assim. A partir de hoje, tu vais orar como o filho fala com o pai, sem cerimônia exagerada, mas com profunda reverência, sem teatralidade, mas com sinceridade total, sem fórmulas mágicas, mas com a certeza de que estás sendo ouvido. A oração que destrava o que estava preso começa com uma postura de entrega. Antes de pedir qualquer coisa, tu precisas primeiro entregar tudo. Entregar os teus medos, entregar as tuas frustrações, entregar os teus sonhos, entregar os teus erros, entregar as tuas dores, entregar a tua família, entregar o teu trabalho, entregar as tuas finanças, entregar a tua saúde, entregar a tua história inteira. Quando tu entregas tudo, tu não estás abrindo mão de nada, tu estás colocando tudo sob a minha responsabilidade. E o que está sob a minha responsabilidade, eu cuido com excelência divina. Agora, meu filho, presta muita atenção na oração que eu vou te entregar. Repita comigo, com calma, com fé, com o coração inteiro. Senhor meu Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, eu venho diante de ti com toda a humildade do meu coração. Eu reconheço que sou teu filho, que sou tua filha, e que sem ti eu nada posso fazer. Hoje, neste momento, eu me entrego por completo às tuas mãos.
Eu te entrego, Pai, todos os meus medos, o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da solidão, o medo da morte. Eu não quero mais carregar esse peso. Tira-o de mim agora. Eu te entrego, Pai, todas as minhas mágoas. Cada pessoa que me feriu, cada palavra que me machucou, cada traição que me marcou, cada injustiça que sofri. Eu perdoo, Senhor, em nome do teu Filho amado, perdoo a todos, mesmo aqueles que não pediram perdão. E peço que tu me perdoes também, por todas as vezes em que eu feri os outros, consciente ou inconscientemente. Eu te entrego, Pai, todos os meus pecados, os conhecidos e os esquecidos, os feitos por palavra, por pensamento, por ação ou por omissão. Eu reconheço que pequei muitas vezes e me arrependo de coração. Lava-me, Senhor, com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Purifica-me por completo. Faz de mim uma nova criatura. Eu te entrego, Pai, todas as minhas dívidas, todas as minhas lutas financeiras, todas as minhas preocupações materiais. Tu és o meu provedor. Tu és aquele que abre as janelas dos céus. Eu confio na tua provisão. Quebra agora todo bloqueio financeiro sobre a minha vida. Liberta-me de toda escassez. Faz fluir sobre mim uma chuva de bênçãos materiais. Eu te entrego, Pai, a minha família. Cada filho meu, cada filha minha, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos, meus parentes mais próximos e mais distantes. Cobre-os com o teu sangue. Protege-os do mal. Reconcilia o que estava afastado. Cura as feridas familiares. Restaura tudo o que foi quebrado entre nós. Eu te entrego, Pai, a minha saúde. Toda dor que está no meu corpo, eu coloco diante de ti. Toda doença que tenta se instalar em mim, eu rejeito em nome de Jesus. Tu és o meu médico. Tu és aquele que cura todas as minhas enfermidades. Estende a tua mão e me toca agora. Restaura a minha saúde da cabeça aos pés. Eu te entrego, Pai, os meus relacionamentos. Tira da minha vida toda pessoa que me afasta de ti. Coloca na minha vida pessoas certas, pessoas que vão me ajudar a crescer, pessoas que vão me amar com sinceridade. Liberta-me de toda dependência emocional doentia. Ensina-me a amar do jeito que tu amas. Eu te entrego, Pai, o meu propósito. Mostra-me para que vim a este mundo. Revela-me o chamado específico que colocaste em mim. Dá-me coragem para abraçá-lo, sabedoria para executá-lo, perseverança para concluí-lo. Não quero passar pela vida sem cumprir aquilo que tu sonhaste comigo desde antes do princípio. E agora, meu Pai, neste momento sagrado, eu peço. Destrava tudo o que está preso na minha vida. Quebra toda corrente. Destrói toda maldição geracional. Anula todo decreto contrário. Desata todo nó espiritual. Que nada mais segure aquilo que tu queres me entregar. Que nenhuma força contrária consiga atrasar mais um único dia o que está reservado para mim. Eu recebo agora, pela fé, todas as bênçãos que estavam represadas. Recebo a paz que excede todo entendimento. Recebo a alegria que ninguém pode tirar. Recebo a provisão abundante. Recebo a saúde restaurada. Recebo a família reconciliada. Recebo o propósito iluminado. Recebo a identidade resgatada. Recebo a glória manifesta. Recebo, Senhor, recebo. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e pela autoridade do teu Espírito Santo. Amém. Meu filho, minha filha, repete essa oração quantas vezes for necessário nos próximos dias. Repete pela manhã ao acordar. Repete à noite antes de dormir. Repete nos momentos de crise. Repete nos momentos de calmaria. Cada vez que tu repetires, com fé e sinceridade, algo vai se mover no invisível. Cada palavra dita é uma pedra arrastada para fora do teu caminho. Cada decreto pronunciado é uma corrente quebrada. Cada amém colocado é um selo divino confirmando o cumprimento da promessa. E lembra, a oração não é um monólogo, é um diálogo. Depois que tu falares comigo, fica em silêncio.
Escuta, sente, permite que o meu espírito te responda. Às vezes, a resposta vem como uma palavra que aparece na tua mente. Às vezes, vem como uma paz que invade o teu coração. Às vezes, vem como uma direção clara, uma intuição forte, um caminho que se abre. Mas a resposta sempre vem. Eu nunca deixo um filho falando sozinho. Existe ainda uma coisa que eu quero te ensinar sobre essa oração. Ela tem mais poder quando é acompanhada de jejum. Não estou te dizendo para tu fazeres jejuns extremos que prejudiquem tua saúde. Mas em determinados momentos, separar uma refeição, separar um dia, separar uma semana de algo específico e dedicar esse tempo à oração, multiplica o poder. O jejum quebra o domínio da carne sobre o espírito, faz com que o teu espírito fale mais alto do que o teu corpo. E quando o teu espírito está em primeiro lugar, tu te alinhas com a minha frequência de forma mais intensa. Outra coisa importante, ora também por outras pessoas, não só por ti. Quando tu intercedes por alguém, tu liberas algo a teu favor também. A medida que tu usas para os outros é a medida que volta para ti. Então ora pelos teus inimigos, pelos teus desafetos, pelas pessoas que tu nem conheces, pelo teu país, pela tua igreja, pela tua família, pelos enfermos, pelos que sofrem. Quanto mais largo for o teu coração na oração, mais largo será o canal pelo qual a bênção vai descer sobre a tua vida. E presta atenção em mais um detalhe. Ora com expectativa. Quando tu oras sem esperar nada, tu pratica religião. Quando tu oras esperando tudo, tu praticas fé. Eu respondo à fé. Não responda às palavras decoradas, ao volume da voz, à quantidade de horas. Eu respondo à fé. Mesmo a oração mais simples, dita com fé sincera, levanta o céu. Mesmo a oração mais elaborada, dita sem fé, não passa do teto. Por isso, quando tu orares, ora com o coração que crê, com a alma que espera, com a boca que confessa. A partir de hoje, a tua vida de oração nunca mais será a mesma. Tu vais sentir um prazer novo em conversar comigo. Tu vais começar a buscar momentos de silêncio, momentos de intimidade. E eu vou te encontrar em cada um desses momentos. Vou te alimentar com manjares celestiais que nenhum banquete terreno pode oferecer. Vou te abrir mistérios que livro nenhum pode revelar. Vou te conduzir por caminhos que mapa nenhum pode mostrar, porque é na oração que o impossível se torna meu campo de trabalho favorito. Escreva nos comentários: Senhor, eu oro com fé e recebo tua resposta. Tudo o que estava preso, hoje é destravado.